Shalom a todos! Estamos aqui para mais uma aula com relação a Tu B'Shvat, essa festividade que vai acontecer no próximo domingo, dia 1º de fevereiro, ao anoitecer, e segunda-feira, dia 2 de fevereiro, durante todo o seu dia, ok? Tu B'Shvat é o ano novo das árvores. E a árvore, na tradição judaica, não é só natureza, ok? Ela é um símbolo de prosperidade, de crescimento e de tudo que existe no físico para que nós consigamos atrair a espiritualidade, ok? E mais, as árvores, elas carregam um simbolismo de que elas são a fonte de toda a espiritualidade que vem para o mundo. Como assim? Nós vamos avaliar que existem 4 mundos espirituais e, consequentemente, cada mundo possui a sua importância. Mas, assim como a árvore possui raízes, ou seja, ela está exposta, mas as raízes são aquelas que realmente trazem vitalidade para a árvore, assim, consequentemente, é o homem. Assim como vai falar o livro de Provérbios, de que, na verdade, o livro de Deuteronômio, de que o homem é como a árvore do campo, ok? Então, nesse sentido, nós devemos entender qual é a raiz espiritual presente em Tu B'Shvat. Se nós avaliarmos em um sentido pragmático, as árvores, elas representam tudo aquilo que é físico e que nós usamos de espiritual, mesmo sendo coisas físicas. Como assim? Por exemplo, um exemplo muito simples com relação a isso é o dinheiro, são os recursos financeiros. Por quê? Porque os recursos financeiros, eles são, digamos, inanimados, eles não têm vida, ok? Mas nós, se utilizarmos eles adequadamente, nós vamos conseguir dar vitalidade para eles. Ou seja, uma maçã, por exemplo, não possui nenhuma santidade por si só. Mas quando você pega essa maçã, você limpa ela e você medita que agora você vai se alimentar para que, com a energia vital que aquela maçã vai te dar, agora você vai conseguir atrair espiritualidade para o mundo. A partir desse momento, a maçã adquire um pouquinho de espiritualidade. Você faz a brahá e você se alimenta daquela maçã. Assim, consequentemente, nosso trabalho no mundo é o de avaliar tudo aquilo que é físico ao nosso redor e, consequentemente, nós conseguimos atrair espiritualidade para aquilo, ok? Então, Tu B'Shvat vai, na verdade, ser o julgamento da natureza. Mas se nós pararmos para pensar nesse mesmo aspecto, a natureza não tem vontade própria. Até onde eu sei, eu nunca vi uma árvore, por exemplo, levantar e começar a andar na rua quando ela quis. Mas, então, nesse sentido, se a natureza não possui livre-arbítrio, por que ela vai ser julgada? Se não tem nem motivos para que ela seja julgada desfavoravelmente, nem motivos de como ela será julgada favoravelmente. E a raiz é de que Tu B'Shvat não é em si o julgamento das árvores, mas ele é um julgamento do dono da árvore, dos donos da árvore, ou seja, daquilo que o Eterno emprestou, porque o Eterno que é o criador de tudo, e ele, consequentemente, é o dono de tudo, mas vai ser um julgamento de tudo aquilo que o Eterno deu para as pessoas e como essas pessoas estão utilizando destes itens. Ou seja, vai ser um julgamento de como foi a sua vida nesse último ano que passou, como você utilizou dos recursos que eu te dei. Essa cadeira que eu te dei, esse dinheiro que eu te dei, essas comidas, esses alimentos, tudo isso que eu te dei, tudo isso que é físico, agora eu vou julgar. Como você utilizou isso adequadamente? Será que você utilizou de uma forma digna? E esse vai ser realmente o julgamento presente em Tu B'Shvat. E uma das partes mais importantes de Tu B'Shvat é o Seder de Tu B'Shvat, que é uma ordem alimentícia, digamos assim, uma ceia, que tem por objetivo atrairmos essa espiritualidade presente nos mundos superiores. Mas, por mais de que Tu B'Shvat por si só seja uma data muito interessante, com um toque extremamente cabalístico, mas quando nós avaliamos o Seder, fica uma série de dúvidas, como o que eu preciso ter para fazer um Seder de forma adequada, quais são as frutas que eu preciso para fazer, obviamente, um Seder de forma adequada, existe uma ordem, como funcionam as bênçãos, eu posso fazer em família, e os meus filhos, e assim sucessivamente. Ou seja, chega uma série de dúvidas. E na aula de hoje, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para saber para que você tenha Tu B'Shvat de um jeito bem prático. Como se preparar, como montar, como conduzir passo a passo e como transformar essa data numa experiência com sentido, de forma que consigamos atrair a espiritualidade para esse mundo, sem complicação e sem confusão. Então vamos lá. Como base, primeiro eu queria deixar bem claro de que essa aula
foi baseada em duas fontes em específico. Primeiro, ela foi baseada no livro O Poder dos Festivais, do Rav Yaakov Hillel, que vai estar falando um pouquinho sobre Tu B'Shvat, mas especificamente essa aula foi baseada no Guia Prático do Seder de Tu B'Shvat, fornecido pela nossa sinagoga Mikdash David. Ok? Esse nosso guia que nós estamos fornecendo de forma gratuita e que vai ter todas as orientações, tudo que você precisa, um passo a passo minucioso de tudo aquilo que você precisa para Tu B'Shvat, ok? Para o seu Seder da melhor forma possível. Então, inicialmente, nós devemos entender de que o nosso Seder ele é basicamente dividido em 4 etapas. Okay? Essas 4 etapas representadas pelos 4 cálices de vinho presentes em Tu B'Shvat. E quais são essas 4 etapas? São as Arbat Olamot, ou seja, os 4 mundos existentes, os mundos espirituais. E quais mundos são esses? É o mundo de Asiá, o mundo da ação, o mundo de Yetzirah, o mundo da formação, o mundo de Briá, o mundo da criação e o mundo de Atzilut, o mundo da emanação. Cada um desses mundos, eles são gradativos e nós vamos como se fosse nos elevando espiritualmente de um mundo até outro durante todo o Seder de Tu B'Shvat, ok? E é importante, por exemplo, aqui no vídeo vai estar invertido para você, mas todo o Seder ele é preparado da esquerda para a direita, assim como nós lemos no hebraico. Na verdade, o hebraico nós lemos da direita para a esquerda, então é o inverso, ok? Por quê? Essa parte aqui é a parte, abre e fecha aspas assim, menos espiritual. E essa parte aqui já é a parte mais espiritual. E aí, mas antes de nós falarmos efetivamente sobre as taças, o que você vai precisar no Seder de Tu B'Shvat? No Seder de Tu B'Shvat, primeiro é importante que você tenha uma preparação boa, né? Então que você tenha uma toalha bonita, revestindo a sua mesa, de forma que a sua mesa fique elegante, para que você consiga atrair essa espiritualidade de uma forma prática. Consequentemente, você vai precisar dos vinhos, ok? O vinho que vai ter um papel do fruto da uva, ok? E, por exemplo, você pode avaliar tanto o vinho como o suco de uva, mas eles têm como objetivo serem o fruto da uva, ok? Então, nós fornecemos, através da Eden Artigos Judaicos, um kit para Tu B'Shvat, que é um kit que vai conter tudo que você precisa, no sentido de vinhos, para Tu B'Shvat. Nele você vai ter um vinho branco, um vinho tinto, que são os vinhos necessários para que você realize o seu Seder de Tu B'Shvat, ok? Aqui a gente tem, por exemplo, o vinho branco, todos os vinhos são kasher, e o vinho tinto, ok? Então, ao decorrer de todo o vídeo, nós vamos explicar um pouquinho de todas as etapas que nós vamos ter, mas basicamente você vai precisar, além das frutas, desses 2 vinhos. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o link do kit de Tu B'Shvat, que você vai conseguir adquirir e ter tudo adequado para o seu Seder de Tu B'Shvat, ok? Então você vai precisar de uma preparação, ou seja, de uma mesa bonita, vai precisar de vinhos, desses ambos vinhos. É importante que os vinhos sejam kasher. A palavra kasher em hebraico significa apropriado, ok? Então são vinhos apropriados, feitos para a espiritualidade judaica, ok? E você vai precisar, consequentemente, de 4 taças e um número de pratos. Que número de pratos é esse, Kalev? O número de pratos vai ser o número de participantes que você vai ter no seu Seder. Ah, então, por exemplo, eu vou fazer o meu Seder sozinho. Tudo bem, um prato basta. Ah, não, eu vou fazer com a minha família. Então, 2, 3, 4 pratos, 5, assim sucessivamente. E, consequentemente, você vai precisar das frutas. Okay? E agora nós vamos falar sobre as frutas e das categorias de cada uma das frutas. Só finalizando aqui o checklist. Você pode embelezar o máximo que você puder o seu Seder. Então, se você quiser colocar uma vela kasher na mesa, nossos sábios indicam muito de que as velas, uma refeição à luz de velas, é extremamente espiritual, traz uma elevação muito grande e óbvio que essas velas também devem ser velas kasher, velas apropriadas para o uso. Você consegue adquirir as suas velas também na Eden Artigos Judaicos, tá bom? Mas agora, nós vamos dividir as frutas necessárias para o Seder de Tu B'Shvat em 3 categorias, ok? A primeira categoria é a categoria das frutas que são comestíveis, na verdade, todas as frutas são comestíveis, mas que elas têm casca, mas a casca não é comestível, ok? Exemplos de frutas como essa é a banana, a laranja, a mexerica, a melancia, o abacaxi, ou seja, são várias frutas que por mais que nós comamos elas, nós precisamos
descascá-las. E essas frutas vão ter uma representação da proteção externa, na verdade, do mundo físico. Porque o mundo físico, ele é difícil de entender inicialmente. Quando nós avaliamos o mundo físico, ele parece inicialmente como algo impactante, algo duro, mas que quando você vê a sua essência, a sua raiz, aí sim que possui uma coisa mais doce. Então essa é a representação das frutas que tem uma casca não comestível. Representa um mundo físico que ele esconde uma centelha espiritual. Essa foi a primeira categoria. A segunda categoria são das frutas que possuem caroço e esses caroços não são comestíveis. Exemplo é o pêssego, nectarina, ameixa, o damasco, a manga, a azeitona e assim sucessivamente. São frutas que elas possuem uma suavidade, ok, externa, elas são meio atrativas, mas a essência delas é dura, é difícil. E ela representa o nosso mundo emocional, que ele é um mundo que parece inicialmente extremamente acessível, mas que ele possui um núcleo que é muito cuidado. E essa é a etapa das frutas, da segunda etapa das frutas, ok? E a terceira categoria das frutas são as frutas totalmente comestíveis. Ou seja, que tanto as cascas como os caroços, se tiver caroço, eles são totalmente comestíveis. Essas frutas são a uva, o figo, o morango, a framboesa, o mirtilo, a amora, a groselha e assim sucessivamente. E ela representa um mundo agora já mais espiritual, completamente acessível, sem nenhuma barreira, que representa um mundo mais elevado, onde a luz ela é visível e a bondade também, ok? E agora que nós entendemos as frutas, é importante que você saiba que em Tu Bishvat vai ser uma época muito vinculada a Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel. Então, por consequência, nós sempre vamos utilizar das 7 espécies da terra de Israel, descritas lá na Bíblia. E quais são essas 7 espécies? É o trigo, a cevada, a videira, que no caso é a uva, a figueira, que consequentemente é o figo, a oliveira, o azeite, que na verdade a oliveira é o azeite, e a tâmara, ok? E eu esqueci da romã, ok? Ou seja, nós sempre vamos usar essas 7 espécies. E é importante que no seu ceder você tenha as 7 espécies. Você faça um esforço, vá e vai procura para que você consiga todas as 7 espécies. Olha, Caleb, não conseguir as 7 espécies, tenta ao máximo. Mas se você não conseguir, depois de você ter tentado ao máximo, aí você pode fazer uma substituição, ok? Aqui no nosso CD, no nosso guia, nós já vamos ter tudo certinho, obviamente. Se você não teve acesso ainda ao CEDER, então não perca essa oportunidade. No link aqui do nosso vídeo, na descrição, você vai encontrar o link para você entrar no nosso grupo. Entra no nosso grupo, nós fornecemos gratuitamente o nosso PDF com tudo que você vai precisar para o seu CEDER de Tu Bishvat, ok? Agora que nós já falamos com relação às 3 categorias de frutos que existem no CEDER de Tu Bishvat, nós vamos falar sobre os cálices. Ok, então o todo, como já foi dito, são 4 cálices. O primeiro cálice, ele representa o mundo físico, o mundo de Asiá. E esse cálice, ele é formado única e exclusivamente pelo vinho branco. Se você não vai usar o vinho branco, você deve utilizar do suco de uva. Ok? Por quê? Porque vai ser o derivado da videira. E, consequentemente, por ser um derivado da videira, temos de utilizar derivados da uva. Então, suco de uva kasher. Okay? Então, aqui você pode usar um suco de uva de maçã verde, que você encontra no supermercado. Que esse suco vai ter essa coloração. Por mais de que nós falamos que o vinho é branco, você vai observar de que existe sim uma opacidade no vinho, ou seja, ele não é totalmente branco. E não tem problema, porque esse, na verdade, é a representação do vinho branco. O vinho branco que vai ter esse vínculo ao mundo de Asiá, ele vai estar vinculado à nossa realidade agora. E ela, teoricamente, parece transparente, mas possui uma certa opacidade. E ela, na verdade, está corrompida. Então, o vinho branco, ele vai representar essa luz pálida, a qual representa o nosso mundo físico. E aí nós vamos beber do vinho branco, ok? E aí nós vamos, consequentemente, comer dos frutos que são vinculados ao mundo de Asiá, que são os frutos com casca. E aí você pode ficar tranquilo, porque no nosso guia nós temos todo o passo a passo.
você faz a bênção do vinho, e aí depois você faz a bênção do fruto, já a gente já dá as indicações dos frutos para você comer. Não apenas isso, não se esqueça que no domingo à noite nós vamos ter uma transmissão aqui na nossa sinagoga, que nós vamos fazer o seder com você. Então você prepara o seu seder de Tu Bishvat e você pode fazer conosco, tá bom? A menos que você esteja, por exemplo, se você está fora do Brasil, se você está, por exemplo, em Portugal, vale a pena você atrasar um pouquinho o seu ceder, se for possível. Atrasa o seu ceder para você fazer conosco ao vivo. Agora, não, eu não estou do lado que o fuso horário é positivo, estou do lado que o fuso horário é para trás. Aí, o que vale a pena? Vale a pena você, quando der a hora de fazer o ceder, aí você vê o nosso vídeo gravado, ok? Mas é importante que você consiga fazer o seu ceder com essa orientação. Porque não apenas você vai ter a orientação do guia, como também a orientação dos nossos 3 rabinos, que vão estar passo a passo com vocês no ceder do Bishvat, ok? Então, na primeira etapa do ceder, lembrando que estão divididos em 4 etapas, na primeira etapa nós vamos beber o vinho branco, nós vamos comer os frutos representativos a esse mundo de Asiá. Na segunda etapa, agora vinculada ao mundo de Yetzirah, o mundo da formação, nós vamos ter meio a meio. Então, nós vamos ter uma taça com metade do vinho branco e metade do vinho tinto. Fazendo uma comparação aqui com as taças, vai ver que essa segunda taça aqui, ela é mais escura do que a primeira, que é totalmente vinho branco, mas ela é mais clara do que a terceira, que vou explicar mais para frente, mas é basicamente vinho tinto. Ok? E isso representa o mundo de Yetzirah. Nós já estamos começando a ver, nós vamos ver a representação do vinho tinto como a nossa essência, como aquilo que é bruto, que existe dentro de nós. E nós vamos ver que aqui nós já temos um pouquinho mais da nossa essência mais presente. No mundo de Yetzirah vai estar vinculado às Mazalot, ou seja, as energias espirituais que te regem. Todas as energias que, mês a mês do calendário judaico, nós avaliamos, nós entendemos e nós mergulhamos cada vez mais no significado de cada uma destes astros, ok? Mas esse mundo de Yetzirah ainda vai ter um pouquinho do mundo de Asiá. Ou seja, significa que, por mais que exista um pouquinho da nossa essência, essa essência ainda não está totalmente presente. E esse é a representação da segunda taça, que é metade vinho branco e metade vinho tinto. Ou você fazer com suco, metade suco tinto, digamos assim, suco de uva tinto, e metade suco de uva verde. Suco de uva de maçã. Meu Deus. Suco de uva verde. Isso. Ok? E aí o mundo de Yetzirah, que vai estar vinculado à primavera, nós vamos explicar tudo isso, mas que ele vai estar vinculado às nossas intenções. E agora nós vamos passar para a terceira etapa do nosso Seder, representando o mundo de Briá, o mundo da criação. Aqui nós vamos ter uma taça que vai ter muito vinho tinto e apenas uma gota de vinho branco. Ou seja, ela vai ser. Por isso que eu falei que ela é quase que totalmente um vinho tinto. Mas ela tem uma gotinha de vinho branco. Por quê? Porque aqui nós já estamos tendo uma visualização da nossa essência de uma forma muito mais plena. Mas ainda assim, existe ainda um pouquinho, um mínimo que seja, que nos atrapalha. E esse é o mundo de Briá. Por mais que ele seja o mundo da criação, ainda assim, ele existe uma mistura entre o espiritual e o físico, de maneira que nem toda bondade seja visualizada de uma forma verdadeira, de uma forma, não verdadeira, mas de uma forma íntegra, ok? E por último, a quarta etapa do nosso seder de Tu Bishvat é a quarta taça, que é totalmente vinho tinto. Nessa, nós estamos agora presentes no mundo de Atzilut, no mundo da essência, da emanação divina, ou seja, a fonte de tudo. E aqui nós conseguimos visualizar tudo de uma forma perfeita. Aqui no nosso mundo físico, nós podemos achar que existe bem e mal, certo e errado. Mas quando nós chegamos no mundo de Atzilut, nós vamos entender que só existe Deus. E se só existe Deus, tudo é eterno. E se tudo é eterno, tudo é eterno. Mas com isso vai ter como objetivo nós entendermos de que nesse mundo vai estar tudo de uma forma muito mais bruta, de uma forma muito mais densa, ok? E agora nós chegamos ao fim do nosso CD de Tu Bishvat, ok? Recapitulando, nós vamos precisar, aqui no CD de Tu Bishvat, você vai precisar do vinho branco, do vinho tinto ou do suco de uva tinto, suco de uva de maçã verde. Ou, perdão, suco de uva verde. Se você não achar do suco de uva verde, pode comprar um suco de maçã verde, tá bom? Que é até mais fácil no quesito de cachuruto. Ok? Nós vamos precisar desses vinhos ou desses sucos. Nós vamos precisar dos frutos.
ok? Nós vamos precisar dos frutos, primeiro, da primeira categoria, que a casca não é comestível, ok? E nós vamos precisar dos frutos da categoria 2, que são os frutos em que as sementes, os caroços, não são comestíveis, são duros, ok? E por último, as frutas, que são totalmente comestíveis. E aí, de bebida, nós vamos precisar do vinho. E óbvio que você vai facilitar muito o seu CD de Tu B'Shvat se você tiver o nosso guia de Tu B'Shvat, fornecido pela nossa sinagoga, que é Mikdash da Vida. Nesse nosso guia, você vai encontrar um checklist, que eu estou usando aqui, na verdade, um checklist, que você vai ticar tudo aquilo que eu tenho. Já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso, falta isso aqui. E aí, esticando isso, fica muito mais fácil, ok? Então, se você ainda não tem o seu guia de Tu B'Shvat, não perca essa oportunidade. É gratuito. Acesse o link aqui da descrição do nosso vídeo, participe do nosso grupo da Kehillah Mikdash da Vida, nossa sinagoga Mikdash da Vida, e tenha o seu guia prático de Tu B'Shvat. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nós nos encontramos no nossa live domingo à noite, que vai ter o nosso CD de Tu B'Shvat, agora no dia 1º de fevereiro de 2026. Então, não perca essa oportunidade. Shalom, shalom e até a próxima.